Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 1º de setembro. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão vai servir de referência para mais de 80 casos semelhantes que estão na Justiça. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Juízas afegãs asiladas no Brasil vão poder integrar programa do Conselho Nacional de Justiça para magistrados estrangeiros. Segunda turma do STF nega pedido de ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para ter acesso integral a mensagens apreendidas na Operação Spoofing. Supremo mantém venda de bebidas alcoólicas em estádios na Bahia e em Minas Gerais. Juízas afegãs vão poder integrar programa do Conselho Nacional de Justiça destinado à magistratura estrangeira. 270 juízas do Afeganistão, de acordo com a Associação dos Magistrados Brasileiros, se encontram sujeitas às ameaças do Talibã. Entidades brasileiras se mobilizam para o resgate dessas magistradas e a concessão de asilo político. O Conselho Nacional de Justiça está empenhado para que elas possam continuar trabalhando na magistratura, por meio do programa Visão Global do Poder Judiciário do CNJ. Instituído este ano, o programa permite que magistrados e magistradas de outros países possam exercer serviço voluntário no Brasil, visando a cooperação internacional e o estímulo à troca de informações. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou o convite por meio de ofício enviado ao chanceler brasileiro Carlos Alberto Franco França. A proposta está alinhada ao trabalho desenvolvido pelo Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, coordenado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, que manifestou preocupação com a segurança de juízas após a ascensão do Talibã. Para Fux, a inscrição das magistradas afegãs no programa poderá contribuir para a concretização de valores fundamentais previstos na Constituição, como a prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz e a cooperação dos povos para o progresso da humanidade. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público do Trabalho fizeram uma orientação técnica com o objetivo de melhorar a oferta de emprego para presos e pessoas que deixam as prisões no país. O número de presos que trabalham é baixo, 13%, segundo dados do governo federal. A maioria exerce alguma atividade interna nas prisões, como pintura e limpeza, ou faz artesanato. E quando deixam a cadeia, eles também enfrentam dificuldades para encontrar um emprego. Para tentar melhorar essa situação, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público do Trabalho fizeram um documento com orientações técnicas. O texto dá o passo a passo para que os representantes locais do sistema de justiça e outros envolvidos garantam o que está previsto na lei. As empresas devem contratar um percentual de presos e egressos do sistema prisional de acordo com o número de funcionários. O texto orienta, por exemplo, a criação de grupos de trabalho intersetoriais liderados pelos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e sistema de medidas socioeducativas dos tribunais de justiça e pelas procuradorias regionais do trabalho. O levantamento de contratos entre a administração pública e empresas privadas. E a verificação do índice de cumprimento da lei por cada contrato. Se não houver cumprimento, antes de se entrar com o processo na Justiça, deve-se convocar audiências para a solução do problema. E em julgamento virtual, a segunda turma do STF negou o recurso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para ter acesso total a mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Essa operação investiga a invasão aos aparelhos telefônicos de autoridades que atuaram na Operação Lava Jato. Em maio, o ministro Ricardo Lewandowski deu permissão para que o ex-parlamentar acessasse somente as mensagens que não estivessem sob sigilo e com menção expressa ao nome dele. A defesa do ex-deputado entrou com recurso, alegando que havia omissão do STF autorizar o acesso total às mensagens ao ex-presidente Lula, mas não a Cunha.
O colegiado considerou que Eduardo Cunha não poderia pedir a extensão de acesso com base em uma ação da qual ele não faz parte e manteve somente o acesso parcial aos conteúdos apreendidos. 2 fazendeiros foram condenados a indenizar uma operadora de trator vítima de assédio moral. A decisão do TRT da 15ª Região foi mantida pela 8ª Turma do TST. A profissional foi contratada aos 54 anos para trabalhar na fazenda. Na justiça, ela alegou que havia passado por situações humilhantes durante os 7 anos de contrato. Ela disse que sempre recebia o trator em piores condições de conservação e que sofria discriminações dos líderes do setor, que diziam que ela estava velha para realizar as funções e que não era capaz de dirigir um trator. Com base em testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a decisão de primeiro grau que havia condenado os fazendeiros a pagarem indenização à empregada, mas reduziu o valor de R$10.000 para R$5.000. Os líderes então entraram com recurso no TST. Eles alegaram que o valor fixado pelo regional era excessivo e não atendia aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A relatora do caso, na 8ª Turma, ministra Dora Maria da Costa, destacou que, considerando a extensão do dano sofrido pela operadora de trator, os reflexos na vida profissional e social, a capacidade econômica do agressor e o caráter pedagógico da medida, o TRT concluiu que o valor de R$5.000 era suficiente para compensar a dor e prevenir novas ocorrências. Dessa forma, por unanimidade, a 8ª Turma manteve a decisão que condenou os fazendeiros a pagarem R$5.000 de indenização à empregada. A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de um assistente da Embrapa, no Piauí, ao pagamento de horas extras. As horas são decorrentes da não concessão do intervalo destinado à recuperação térmica, em razão da exposição a calor excessivo. O empregado disse na ação trabalhista que desenvolvia atividades a céu aberto, exposto à radiação solar durante a jornada de trabalho. De acordo com a tabela da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, ele teria direito a meia hora de descanso a cada hora trabalhada. Por isso, pediu na Justiça do Trabalho o pagamento das horas extras. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí manteve a sentença. O regional entendeu que, apesar de o empregado ter trabalhado exposto ao calor em limites superiores ao estabelecido na NR15, a supressão das pausas constitui mera infração administrativa e não atrai o pagamento de horas extras. Para o TRT, o adicional de insalubridade e o intervalo teriam o mesmo fato gerador e, por isso, não seria cabível o pagamento das duas parcelas. O caso chegou ao TST, que teve outro entendimento. Segundo o relator do recurso, o ministro Lélio Bentes Correia, o TST tem jurisprudência uniforme em relação ao pagamento de horas extras no caso da supressão do intervalo para recuperação térmica, na hipótese de trabalho em ambiente artificialmente frio, conforme a súmula 438. Ele explicou que quando o trabalho exige exposição a calor excessivo, como no caso, a não concessão das pausas gera o mesmo efeito. Assim, a Embrapa foi condenada ao pagamento das duas parcelas por entender que elas possuem origens distintas. Dou-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras reflexos pela observância do intervalo destinado à recuperação térmica a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno ainda a reclamada ao pagamento de honorário de sucumbência, hora fixada no percentual de 15%. E veja a seguir, STF mantém venda de bebidas alcoólicas em estádios na Bahia e em Minas Gerais. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos.
sessão virtual, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes ações da Procuradoria-Geral da República que questionavam a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios da Bahia e de Minas Gerais. A PGR alegava que as normas teriam invadido a competência legislativa da União porque o Estatuto do Torcedor proíbe o porte de bebidas em eventos esportivos como forma de reprimir a violência nos estádios. No voto, o relator das duas ações, o ministro Edson Fachin, apontou que o Estatuto do Torcedor prevê que uma das condições de acesso e permanência no recinto esportivo é não portar bebidas ou substâncias suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Contudo, não dispõe sobre a ingestão da bebida nem sobre o consumo nas imediações dos locais de competição. Ainda na avaliação de Fachin, é incoerente proibir o consumo dentro dos estádios e autorizá-lo por lá de fora. Para o ministro, se é a ingestão de bebida que causa violência, permiti-la nas proximidades não resolveria o problema. A revogação posterior de liminar não exige que beneficiário de boa-fé devolva dinheiro ao plano de saúde. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma do STJ aplicaram o entendimento adotado para as demandas previdenciárias e estabeleceram que a análise sobre a necessidade de devolução de valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento à antecipação de tutela posteriormente revogada deve ser realizada sob o prisma da boa-fé objetiva. Com base nessa orientação, o colegiado negou o provimento ao recurso especial de uma operadora de saúde que buscava a devolução dos valores gastos no tratamento de uma beneficiária. Os pagamentos foram determinados em decisão liminar, que foi revogada com a morte da paciente no decorrer do processo judicial. O pedido da empresa já havia sido indeferido em primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Para o Tribunal de Justiça, por não ter havido má-fé da beneficiária, o plano de saúde não deveria ser ressarcido. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que, de acordo com o precedente da segunda sessão, os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, caracterizando a boa-fé do autor. Como a demandante faleceu durante o processo, foi decretada a extinção da ação pela perda superveniente do seu único objetivo, a concessão de assistência à saúde. Sendo assim, não houve a demonstração de má-fé, sendo indevida a restituição de valores. Sanseverino destacou ainda que deve ser reconhecida a irrepetibilidade de parcelas pagas por decisão precária em face da dupla conformidade entre sentença e acórdão, visto que o Tribunal de Origem não reformou o teor decisório de primeiro grau. Atento às mudanças no mundo corporativo, o Superior Tribunal de Justiça segue a tendência do modelo de trabalho conhecido como coworking e cria ambientes de trabalho compartilhados na Corte. Em meio à pandemia, empresas, órgãos e entidades perceberam as vantagens na modalidade de trabalho remoto, como a redução de gastos públicos e a otimização do tempo. No STJ, o trabalho mais flexível mudou a dinâmica, mas não a produtividade. Desde o início da medida, em março de 2020, o tribunal proferiu mais de 1 milhão de decisões. Com os julgamentos por videoconferência, foram 778 mil decisões terminativas e 236 mil interlocutórias e despachos. Mas, depois de 1 ano e meio em regime de teletrabalho, o tribunal quer manter os cuidados com a disseminação da Covid-19, como também a boa prestação jurisdicional. E daí surgiu uma escolha equilibrada: o trabalho híbrido. Uma parte da rotina é realizada remotamente e a outra no modelo presencial. Atento às mudanças no mundo corporativo, o STJ criou ambientes coletivos, as salas multiuso. São 2 de trabalho equipadas com computadores e acesso à internet e uma de reuniões. Elas foram batizadas de Conecta STJ. O objetivo é conectar o tribunal como um todo, tanto aos trabalhadores em home office quanto àqueles do sistema híbrido ou presencial. São salas conectadas com o próprio tribunal e com toda a jurisprudência do tribunal. Vamos produzir num ambiente seguro, num ambiente que serve de modelo em termos de trabalho, de higiene, de segurança e de saúde. É o tribunal modernizado, é o tribunal em novos tempos. O tribunal aproveitou a pandemia, as lições que a pandemia nos ensinou, certo?
nós percebemos que os servidores, mesmo estando em teletrabalho, em suas casas, continuaram a produzir muito bem. E o que nós fizemos foi exatamente nos preparar para o pós-pandemia. E essas salas de utilização multiuso têm essa finalidade, é permitir que os servidores que estão em casa, quando vierem ao trabalho, eles tenham um ambiente próprio para exercer as suas atividades, mas não necessariamente nos seus antigos locais de trabalho. Nós estamos criando a possibilidade de salas de utilização compartilhada, em que todos os servidores de todas as secretarias e de todos os gabinetes podem utilizar. A ideia é que a gente montasse uns ambientes que fossem assim, fáceis de várias pessoas utilizarem ao mesmo tempo. Não só as pessoas que estão, os servidores em teletrabalho, mas toda a corte, né? Usar o computador, tivesse integrado na rede. Ao mesmo tempo, você pode fazer uma pequena reunião. A ideia das salas multiuso agradou. É uma iniciativa muito bacana porque empresas grandes têm adotado esse modo de trabalho, né? E eu consigo aqui reunir com outros colegas, consigo fazer reuniões. É uma oportunidade boa, é uma ideia inovadora e que eu acho que vem agregar para todos em uma situação de uso mesmo, de home office, está passando rápido no STJ, veio fazer alguma coisa rápido, tem um computador à disposição, tem uma sala à disposição para elaborar algum documento, alguma coisa rápida e está prestando um serviço mesmo estando em home office. Os dados de produtividade, apesar das dificuldades iniciais com a mudança repentina no sistema de trabalho, mostram que o esforço para desenvolver projetos, serviços e oferecer respaldo tecnológico para a execução das atividades da Corte deixaram o STJ ainda mais moderno e preparado para o novo. E foram entregues hoje as comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. A solenidade ocorreu em comemoração aos 213 anos da Justiça Militar da União, a mais antiga do país. Por conta da Covid-19, a cerimônia foi restrita. Foram tomadas medidas de contenção, como o uso obrigatório de máscara e de álcool em gel. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em 1957 para reconhecer pessoas e instituições que prestaram serviços relevantes àquela justiça. E no próximo bloco, a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova fase jurídica no cenário brasileiro. Ele inaugura também, para a advocacia pública, uma nova fase de proteção em que ela prevê que a advocacia pública passa a ser não só um órgão de defesa do ente público, mas também defesa da legalidade, da probidade administrativa e do assessoramento do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o chamado marco temporal, que envolve as demarcações de terras indígenas. A sessão de hoje foi dedicada às sustentações orais. O Supremo Tribunal Federal... De um telão na Praça dos Três Poderes, indígenas de 176 povos de todo o país acompanham o julgamento. Eles estão em Brasília desde a semana passada, quando o plenário do Supremo começou a analisar o caso. Protestam contra a chamada tese do marco temporal, que limita a demarcação de terras às áreas ocupadas por eles até a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. No caso em específico, os ministros julgam um recurso da FUNAI contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em favor do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Para o TRF4, não existem elementos que demonstrem que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e, em 2013, confirmou a reintegração de posse ao Estado, de uma área que é parte da reserva biológica do Sassafrás. Precisamos proteger os direitos territoriais indígenas? Obviamente que sim, mas devemos também proteger os direitos dos proprietários, dos agricultores, que são essenciais para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil. O advogado da comunidade indígena, Choclen, defendeu que o direito dos índios à terra é originário, antecede a criação do Estado brasileiro
e as áreas declaradas como de ocupações tradicionais não podem ser excluídas do processo. O marco temporal parte de um negacionismo. Para existir como ficção que é, ele carece de negar a ciência antropológica. Essa ciência que conta com o método próprio, que é a única capaz de dizer os limites de uma terra indígena. Por isso, só cabe o texto constitucional e o indigenato, o direito originário, para averiguar a luz da ciência sobre os limites de um direito territorial que é declarado. Mas a Advocacia Geral da União defendeu a validade do marco temporal e que o debate das demarcações seja feito no Congresso. E no Parlamento, e não no Poder Judiciário, que as discussões públicas devem ocorrer por excelência. Não se trata de um argumento acaciano, mas, ao revés, de um postulado íncito à democracia, que não pode ser negligenciado. A deflagração de processo demarcatório que contemple uma região, por si só, não é causa idônea que autoriza a emissão dos indígenas na posse, uma vez que depende de deliberação não só da FUNAI, mas do Ministro da Justiça e Segurança Pública e, por último, do Presidente da República. Também se manifestaram na sessão desta quarta-feira os chamados amigos da Corte. É preciso perguntar se determinada comunidade não estava em sua terra na data de 5 de outubro, onde elas estavam? Quem a despojou dali? Basta lembrar que estávamos saindo do período da ditadura, onde muitas comunidades foram despejadas de suas terras, ora com apoio, ora com o aval do próprio Estado e seus agentes. Se eles não estão na posse da terra em outubro de 1988, eles vão estar onde? E vão ser, portanto, indígenas com menos direitos territoriais que os demais. Se a União vier adquirir terras para eles, essas terras não terão as mesmas potencialidades, as mesmas aptidões para garantir exercício pleno de direitos. O recurso tem repercussão geral reconhecida e a decisão do plenário vai repercutir em 82 processos semelhantes, que por enquanto estão suspensos, por decisão do relator, o ministro Edson Fachin. O julgamento será retomado na sessão desta quinta-feira, às 2 horas da tarde, quando mais 17 amigos da Corte ainda devem se manifestar, além do vice-procurador da República, Humberto Jacques de Medeiros. O Supremo Tribunal Federal e o BNDES firmaram uma parceria para planejar a autonomia orçamentária da TV e da Rádio Justiça. O presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, falou sobre a importância desse acordo na abertura da sessão plenária de hoje. Eu reuni-me com Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, oportunidade em que firmamos uma parceria para que o BNDES oriente o Supremo Tribunal Federal na construção de uma proposta técnico-jurídica que viabilize de forma mais ampla a autonomia orçamentária para a TV e a Rádio Justiça. O nosso objetivo é encontrar caminhos para que a TV e a Rádio Justiça, que fazem a cobertura do Poder Judiciário, busquem novas fontes de recursos financeiros fora do orçamento do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais ou de entidades mesmo do Judiciário. Cumprir essa meta é importante para atender às necessidades de modernização e de manutenção de maquinário das nossas empresas, impossibilitadas de serem integralmente contempladas com o orçamento atual. O presidente do STF também lamentou o falecimento do professor José Manuel de Arruda Alvim Neto nesta quarta-feira. O jurista e acadêmico tinha 85 anos. Fux lembrou que o professor edificou a Escola de Processo Civil da PUC São Paulo, foi um notável estudioso e formou gerações de processualistas Brasil afora. Ainda segundo o ministro, Alvim Arruda sempre será lembrado por ter seu pensamento convertido em leis e por ter impactado a jurisprudência nacional. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.